mais uma semana, por mais um domingo, estarmos aqui para adorar o Senhor Jesus. Convido você nesse momento a fechar os teus olhos. Aí você respira fundo com os olhos fechados. Só para você, assim, fazer o teu espírito entender que você está na casa de Deus. E você veio aqui para adorar o Senhor. E nessa noite, nós temos certeza que o Senhor há de manifestar da sua glória, do seu poder, neste lugar sobre as nossas vidas. Muitos entraram aqui precisando de uma resposta de Deus, de um milagre. E você vai precisar de se esforçar, meu irmão, nessa noite. Porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado à força. Então, nesse momento, eu convido você com os olhos fechados a começar a ir no seu lugar a falar com Deus. Comece exaltando o nome do Senhor, dando Ele toda a glória, toda a honra. Fala que Ele é bem-vindo nessa casa, na sua vida, que você o ama, que você não veio aqui nessa noite por outro motivo a não ser para adorar Ele. Começa a falar com Deus aí no seu lugar. Jesus Cristo, nos reunimos nessa noite, nessa casa. Clamamos aos céus para que o Senhor se manifeste, Deus. Envie os teus anjos guerreiros em nosso favor nessa noite. Nós glorificamos o teu nome porque somente o Senhor é digno de receber toda adoração e todo louvor. Como igreja aqui reunida nessa noite, nós oramos para que haja manifestação, Senhor, nessa casa, em meio ao teu povo, da tua glória, do teu poder, dos teus prodígios, sinais e maravilhas. Opera, Senhor, em nosso meio milagres nessa noite. E na autoridade que é o nome de Jesus Cristo, nós repreendemos agora a todo espírito imundo que vem para atrapalhar, para trazer sonolência, trazer distração. Nós te repreendemos em nome de Jesus Cristo. Nós oramos, meu Pai, para que essa pessoa que adentrou por essas portas nessa noite, ela receba mais de Ti. Libera a Tua unção sobre o Teu povo. Renova, restaura. Que nessa noite o Senhor mais uma vez levante aquele que se encontra abatido, aquele que se encontra entristecido, venha se alegrar na Tua presença. Oramos como igreja para que o Senhor nessa noite visita-nos, ó Pai. Vem com a Tua glória, vem com o Teu poder e manifesta-te, Senhor, porque Tu és bem-vindo neste lugar. E você aplauda o Senhor com alegria. Milhares e milhares, o meu amado é o mais belo, é o mais lindo. Ei, seja louvado, Senhor. E meu amado é o mais belo, chamamos Jesus. Aleluia. Chame ele, chame ele. Ele vem cavalgando de monte, teus pés ela tão reluzente, teus olhos de fogo e pode provão. Vem marchando com seus cavaleiros, adorando a sua maneira.
anjos de Deus vão descer e subir. Faz o chão tremer, o chão vai tremer, o céu vai se abrir. Já estou aberto, já estou aberto. Os anjos de Deus vão descer e subir. Oh, o chão vai tremer, oh, 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 oh. O céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. Senhor, Senhor, Senhor dos exércitos é o seu nome. 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 Ei, alô. É o Senhor, num gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Um gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia venha aquecer os corações. Vem com cura todo o seu poder. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Deseja a presença do Espírito Santo nesta noite, porque Ele é nosso amigo. Ele que intercede por mim e por você com um gemido inexprimível. Nosso amigo Santo Espírito.
esperamos. Oremos. Senhor, muito obrigado pela nossa família. Obrigado porque o Senhor tem colocado essas pessoas tão maravilhosas do nosso lado. Oramos para que o Senhor nos ajude a ter paciência um com o outro, a ter um olhar de amor e misericórdia. Que o Senhor, Pai, abençoe nessa noite. Mais uma vez clamamos a nossa casa, abençoe o nosso casamento e a vida dos nossos filhos. Nós consagramos neste altar tudo o que somos e tudo o que nós temos. Tudo que leva o nosso nome, nós entregamos nas Tuas mãos. Abençoa, abre porta de emprego. Meu Pai, multiplica os alimentos, que não venha faltar o pão de cada dia na nossa mesa e ser conosco. Se existe alguma família, algum casamento, algum filho debaixo de uma sentença do mal, alguma obra que foi preparada, Senhor, para destruir a família, para matar, Senhor, a fé, para destruir completamente os lares, nós repreendemos agora em nome de Jesus, que toda obra feita, preparada, seja desfeita e cancelada, torne-se em nada pelo poder que há no nome de Jesus, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus veio para desfazer as obras do diabo, e toda obra seja agora desfeita, e que o teu povo seja abençoado nessa noite para a glória do teu nome. E a igreja diga: oramos porque acreditamos no Deus do impossível, no Deus que ouve a oração e o Deus que responde. A tua palavra diz que as nações virão e se prostrarão diante de ti. E as nações, meu Pai, têm vivido um tempo difícil. E nós oramos para que o Senhor venha intervir com a tua mão poderosa e o teu braço forte sobre a nossa nação, o Brasil, e sobre todas as nações. Oramos para que haja uma mudança. Oramos para que o teu Espírito sopre sobre as nações, liberando o teu fogo e liberando vida. Ó Deus, que essa pandemia chegue ao fim, que todo espírito de mortandade seja removido da terra. Ó Deus, que o Senhor libere a cura, Senhor, sobre os povos, e que o nome do Senhor seja glorificado hoje e sempre. Em nome de Jesus, Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da igreja, do teu povo, e manifesta o teu poder. Assim nós oramos agradecidos, e toda a igreja diga amém. Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24, e nós vamos ler o versículo 13, Mateus 24, 13. Também quero cumprimentar aí o amigo do Gustavo, Sandro, né? Meu xará, ó, a primeira vez que eu vejo um Sandro, né? Fica de pé aí, querido, por gentileza. Isso, Sandro, né, que está nos fazendo uma visita de Sandro para Sandro. Não é Marisa, mas é de Sandro para Sandro. Que Deus abençoe, obrigado, viu, pela visita. Ele está com a família também aí, com a esposa também. Eu vi o Miller ali também, né, Miller? Eu vi ali atrás, né, que Deus abençoe, também vi. Muito bom. Acharam aí? Mateus capítulo 24, versículo 13. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Mateus 24, 13. Mateus capítulo 24, versículo 13. A Ingrid vai estar louvando, né, Ingrid, depois que a gente lê. Diz assim o versículo 13. O Senhor Jesus dizendo: mas aquele que suportar até o, esse será salvo. Olha o que ele está dizendo: aquele que suportar até o fim, esse será salvo. Primeiro livro de Reis, capítulo 21. Primeiro livro de Reis, capítulo 21. Primeiro livro de Reis, capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. E depois nós vamos ler o versículo 28. Primeiro livro de Reis, capítulo 21. Do versículo 1 ao versículo 6. E depois nós vamos ler o versículo 28. Né, Jonas? Se quiser sentar aqui de uma vez, dá um microfone aí para a Ingrid também.
diz assim: e sucedeu depois dessas coisas, que Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha, a qual estava em Jezreel, junto ao palácio de quem? Palácio de quem? Rei de Samaria, ou Samaria, se você achar melhor. Acabe falou a Nabote, dizendo: dai-me a tua vinha, para que eu possa tê-la como horta de ervas, porque ela está perto da minha casa, e te darei por ela uma vinha melhor, ou se te parecer bem, ou se parecer agradável, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. E Nabote disse a Acabe: o Senhor me proíba de te dar a herança dos meus pais. E Acabe chegou à sua casa, revoltoso, aborrecido, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, havia falado, porquanto ele tinha dito: não te darei a herança dos meus pais. E ele se deitou na sua cama, virou a face e não quis comer pão algum. Versículo 5: todavia Jezabel, sua esposa, veio até ele e lhe disse: por que o teu espírito está tão triste, a ponto de não comeres mais pão algum? E ele lhe disse: porque eu falei a Nabote, o jezreelita, e disse a ele: dai-me a tua vinha em troca de dinheiro, ou ainda se aprouver, eu te darei outra vinha por ela. E ele respondeu: não te darei a minha vinha. Vamos um pouquinho mais. E Jezabel, a sua esposa, disse a ele: tu governas agora o reino de Israel? Levanta-te e come, homem. O homem é por minha conta, viu? Levanta-te e come. Ela dizendo aí, né? Levanta aí, come. Isso mesmo, somente até aí. Amém? Isso, fecha os teus olhos, por gentileza. Fecha os teus olhos. Tente fazer desse louvor uma oração para a tua vida nesta noite. Se desligue das pessoas que estão ao teu lado, à sua frente. Eu sei que você veio aqui para buscar uma resposta de Deus, para poder ouvir a voz de Deus. Você está no ambiente certo, no lugar certo, buscando ao Deus certo, o Deus que está acima de todas as coisas. Eu sinto o Espírito Santo, Ele quer falar conosco nesta noite. Ele quer falar aos nossos corações. Há uma dimensão espiritual muito grande aqui hoje, querido. Há um rio de Deus em nosso meio. Deus, o Senhor, através do Espírito Santo, Ele está nos chamando para algo mais. Ele está nos chamando para mais próximo. Ele está nos chamando para uma intimidade ainda maior. E a resposta só depende de você. Onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar. Sinta Ele vindo de encontro a você nesta noite. Remandará sui o canadio sou kenadia. Jesus, Jesus. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Nós temos um dono. Nós somos dele. E tu és tua graça cobre os meus temores, tua força
sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, em minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, em minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, em minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, o texto que nós lemos de Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus, Ele está dizendo acerca de nós permanecermos. Ele expressa aquele que permanecer até o fim. Eu comecei a observar esse capítulo 24 e comecei a pensar comigo como nós precisamos de pessoas que permaneçam, como nós precisamos de pessoas, e eu quando falo pessoas, eu estou dizendo no sentido de ser cristão, que sejam pessoas que permaneçam na caminhada, porque o que o Senhor está dizendo aqui nesse sermão profético de Mateus capítulo 24, Ele está nos alertando, Ele está dizendo, é necessário que você permaneça. Agora, Ele não estaria nos alertando se não fosse necessário permanecer. Nós nunca vimos, queridos, tantas situações adversas como nós estamos vendo ultimamente. Coisas que quando nós assim observamos, a gente fica meio que assustados com o que está acontecendo. Por mais que caminhando pela fé estamos, às vezes nós observamos e vemos tantos maus testemunhos, e às vezes no meio de lideranças eclesiásticas, pessoas que não estão dando o testemunho necessário, como disse Paulo na primeira carta aos Coríntios 11, quando ele disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A gente observa que algumas pessoas não estão imitando a Cristo mais, literalmente estão imitando o mundo, literalmente. E nós estamos vivendo um momento aonde os que são fiéis a Deus estão sendo provados. Aqueles que se posicionaram
estão sendo provados por Deus e estão sendo provados pelo mundo. Às vezes querem nos induzir a algo, às vezes querem nos fazer acreditar na mentira, como se a mentira fosse verdade. É por isso que Malaquias capítulo 3, 18, vai dizer: e outra vez verá a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Ou seja, vai ter que haver essa diferença, e nós estamos sendo provados, como diz Provérbio 17:3, que o crisol é para a prata e o forno para provar o ouro. Estamos sendo provados, como eu expressei, de tantos maus testemunhos que estamos ouvindo. Ficamos assim: meu Deus, isso é verdade? Pessoas às vezes que você confia, pessoas às vezes que você, além de confiar, deu um voto, e de repente você vê um mau testemunho. Pessoas às vezes que você nunca imaginou que faria, está fazendo. E Deus, Ele está provando o coração daqueles que são. Ele está provando o coração da igreja, provando o coração dos seus. Mas também tem uma classe: os que dizem ser e na realidade não são. Como diz Romanos 9:6, nem todo Israel é israelita, nem todos que dizem ser verdadeiramente são. Agora, Jeremias capítulo 17, versículo 9 e versículo 10, principalmente o versículo 10, o Senhor diz assim: ó Senhor, eu esquadrinho o coração e a mente do homem. Ele está dizendo: eu conheço o coração, eu conheço a mente, eu conheço as intenções, eu sei que aqueles que dizem que são e não são, mas também sei que no momento certo vai haver uma separação. Lembra do Salmo 107? Salmo 101, versículo 7, onde o salmista diz assim: aquele que usa de engano não prevalecerá na minha casa. Eu costumo dizer que a igreja é como um corpo. Tudo aquilo que é ruim é colocado para fora. Então aqueles que dizem que são e não são, eu acredito que esse momento é o momento que Deus está esquadrinhando a mente, esquadrinhando o coração, está mostrando, está trazendo à tona, para que a igreja entenda, para que a igreja perceba, para que a igreja tenha entendimento que Deus continua sendo o Senhor da igreja, que Deus continua sendo o dono da igreja, que Deus continua tendo misericórdia da igreja e que Deus não se deixa enganar. Momentos difíceis, momentos delicados, mas momento também aonde nós observamos que aqueles que não têm conhecimento de Deus estão já chegando a Deus. Quando você lê Evangelho de São João 1,12, Jesus vai dizer: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Aí ele diz: mas todos aqueles que me receberam, eu dei o direito de se tornarem filhos. Momentos os quais nós vemos que há uma porta de oportunidade para aqueles que não são, para aqueles que não têm conhecimento. Querido, eu não sei se você já observou, mas aquele que não tem conhecimento de Deus, a alma está com sede, ele quer estar perto, ele quer ouvir, ele quer conhecer mais de Deus. Às vezes nós chegamos em determinados lugares, eu como pastor eu vejo isso. A pessoa chega perto e: pastor, mas o senhor poderia me explicar isso daqui? O senhor poderia me explicar sobre isso? Então é um momento onde Deus está dando oportunidade para que as pessoas venham. Lembra da arca de Deus construída por Noé? A arca estava aberta,
dando oportunidade para a bicharada entrar, não era isso? Nós estamos vivendo um momento onde Deus também está dando oportunidade para alguns que não têm conhecimento se acheguem e entrem nessa arca. Mas também estamos vivendo um momento aonde aqueles que colocam o pé na lama estão nadando de braçada, estão se lambuzando, estão fazendo o errado mesmo, como diz Apocalipse 22, que ele diz: aquele que está sujo, suje-se ainda mais. Eu até posso aplicar um pouco mais: aquele que está vivendo de forma errada, viva ainda mais. Momento que as pessoas estão nadando de braçada na lama do pecado, irmão. Lembra de 2ª Epístola de São Pedro 2:22? Ele diz: bem diz aquele provérbio, aquele ditado: a porca voltou a revolver-se aonde? Na lama, e o cachorro comeu o próprio vômito. Olha o que ele está dizendo. Está envolvido, está no meio do pecado, está achando graça, está convivendo, está totalmente ali. Então nós estamos vendo, vivenciando também esse momento, momentos difíceis, irmãos. E é por isso que Jesus disse: aquele que permane até o... Fala para o teu irmão: você tem que permanecer, filhão. Se for mulher, diga: você tem que permanecer, filhona. Nós estamos vendo isso, estamos vivendo isso. Delicado demais. E a gente observa isso, querido. Eu não sei quanto a você, mas às vezes eu começo a lembrar de algumas coisas, de algumas pessoas. O Espírito Santo começa a me comover por dentro. Daqui a pouco eu estou chorando, orando, clamando, tudo ao mesmo tempo, porque eu fico pensando: mas Deus, o Senhor deu oportunidade, a pessoa entrou, teve conhecimento, viu o que é bom, viveu o que é bom, e agora volta à prática do erro, volta a fazer tudo errado novamente. Momentos difíceis. Mas o Senhor Jesus também, em Mateus 24:11, Ele disse: por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos estão se esfriando. A pessoa diz assim: já não acredito mais na palavra, já não acredito mais no que estão falando, já não acredito mais, porque está a se... Mas diga para o teu irmão assim: está se esfriando, mas não significa que vai se esfriar. Fala: quando a palavra chega no lugar certo, há um fogo de Deus que move dentro de nós, trazendo o reino dele para nós. Observe o texto que lemos do primeiro livro de Reis, que vai falar sobre Nabote, que vai falar sobre Acabe, e que vai falar sobre quem? Jezabel. Eu poderia intitular essa mensagem dizendo: não permita que a sua vinha se torne em horta. Mas por que, pastor? Simples, querido. Eu não sei se você já viu um cacho de uva, mas se você não viu, depois você pode procurar no Google, que você vai ver. Ele sempre nasce sobre um amadeirado, sempre em cima, já reparou? O pezinho vem do chão. Já viu, Cristina? Já viu? Já viu, Carla Bruna? Vocês já viram, né? Então, sei. Nasce, sobe, e lá em cima ele dá a uva. Só que a horta não. A horta são sempre hortaliças pequenas que ficam no chão. Você já viu isso? Quando eu morava na roça lá, a gente tinha uma horta. Aí nós pegávamos o esterco, que é estrume de boi, e atirava na horta. Só que quando nós atirávamos lá o esterco, ele pegava sobre as hortaliças também, misturava. Olha o que Nabote está pedindo, olha o que Acabe está pedindo a Nabote. Ele está dizendo: ei, me dê a sua vinha
para que eu torne uma horta, para que eu faça uma horta na sua vinha. Ele está dizendo: me dê a tua vinha, para que eu faça uma horta, porque eu quero lançar tudo que é sujo dentro daquilo que é limpo. É isso que ele está dizendo. Porque uma horta tem estrume, a vinha, o cacho de uva dá no alto. Lembra do que Paulo disse em Colossenses 3? Ele diz: se vocês já ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Ele diz: aonde Cristo está assentado à destra do Pai. Ele está dizendo: não as coisas de baixo. Olha o que Acabe está sendo usado pelo diabo para poder dizer: ei, eu vou tirar a vinha e vou plantar uma horta. Eu vou tirar a vinha e vou plantar uma horta. E olha o que Nabote está dizendo: eu não vendo, eu não troco, eu não negocio. Pode me matar, mas eu não vendo, eu não troco, eu não negocio. Pode me matar, eu não vendo os meus princípios, eu não vendo a palavra de Deus, eu não vendo minha santidade. Pode me matar, mas eu não negocio aquilo que é vinha, porque teve um preço, é herança. Jesus morreu na cruz, conquistou para mim, e quer o diabo ou não, eu não vendo. Ramando Candabi, eu sou. Ele diz: eu não negocio, eu não vendo a minha vinha. Eu não vendo o que é a sua vinha, querido. De repente a tua família, de repente a tua integridade, de repente estão querendo jogar lá estrume para poder destruir, mas não venda. Se posicione, se coloque de pé e diga: Jesus, aqui ninguém entra, aqui ninguém tosca. O diabo pode se levantar, mas aqui tem um anjo de Deus a me guardar. Vamos trocar. Eu não troco. Me vende. Eu não vendo. Eu não negocio, porque é herança. Olha o que ele está dizendo: isso é herança. Herança, alguém pagou um preço. Jesus pagou o preço. Isso é herança de Deus para mim. Isso é Jesus que comprou para mim. Eu não vou negociar, eu não posso negociar. Olha o que o diabo está dizendo através de Jezabel: então mata ele. Posso ir para a fornalha, posso ir para a caverna, posso ir para a cisterna, mas vender aquilo que Jesus conquistou na cruz por mim, eu não vendo. Eu não negocio o meu caráter, eu não negocio a minha família, eu não negocio os meus filhos, eu não negocio o meu ministério, eu não negocio, porque não tem preço, já foi pago. E queira o diabo ou não, eu estou de pé, irmão, eu estou lutando. Não vai entrar. Essa vinha tem um dono, e é Jesus. Enquanto eu estiver aqui, não entra. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, versículo 7, diz que Deus, ele empobrece e enriquece. Deus levanta e Deus abate. Deus pega do monturo necessitado e o faz assentar em meio aos príncipes. Agora olha o que Jezabel está dizendo para Acabe. Ela diz assim: ei Acabe, seu molenga, você não sabe que tudo é seu? Agora eu imagino Nabote lá dentro dizendo: ele pode até pensar que tudo é dele, mas eu acho que o que ele esqueceu é que antes dele vir ao mundo, já tinha um Deus que me deu isso aqui por herança. Eu vou repetir para você. Ele pode até achar que é dono de tudo, mas antes dele nascer, já tinha um Deus que me deu isso aqui por herança. Olha o que ele está dizendo. É como se fosse o Salmo 24:1, que diz que do Senhor é a terra, o mundo e tudo que nele há. Tudo pertence a quem? Ao Senhor. Então diga para o teu irmão assim: a minha vinha foi Ele que me deu.
eu não negocio, eu não troco, eu não vou berganhar, é herança do meu pai. E enquanto eu estiver vivo, diga: eu vou persistir, eu vou continuar, diga: eu vou ser perseverante. Diga assim: queira o diabo ou não, na minha vinha ele não entra. Aí diga: sabe por quê? É herança que o meu pai, diga, o meu pai me deu. Olha, Cabe, aqui você não vai entrar não, queridão. Ah, mas não entra. Isso aqui teve um preço, é herança. Ou seja, alguém lutou, alguém batalhou por mim, e eu estou aqui hoje. Eu não sei quanto a você, querido, eu não sei se você nasceu num berço cristão, não sei. Mas uma coisa é certa: um dia teve alguém de joelho por mim, orando, clamando, suplicando e chorando, buscando para que hoje eu estivesse aqui. Ei, foram lágrimas, dias, meses e anos, chorando, orando, jejuando e clamando. Então eu digo: diabo, teve um joelho no chão, teve alguém clamando por mim, eu não cheguei aqui em vão. Ah, demônio, você pode até pensar que você tem direito, mas um preço foi pago, lágrimas foram derramadas, e eu não vendo, eu não negocio, eu não me afasto. Deus me chamou, Deus me levantou, me colocou como cabeça, confiou em mim essa herança. Então sai da reta, porque em nome de Jesus Cristo, os anjos de Deus estão comigo. Tempos difíceis, irmãos, tempos difíceis. Vinha, uva, está ligado à alegria, e a alegria está ligado ao Espírito Santo. Amém? Uva está ligada à alegria, e a alegria está ligada ao Espírito Santo. Horta, chão, tudo aquilo que está no chão, tudo aquilo que está ligado ao chão, ele traz uma visão, uma percepção diferente. Você já viu alguém andando na rua olhando para o chão assim, ó? Já viu? A pessoa anda assim, ó. Quando é mulher, anda assim, né? A pastora até fala assim: pastor, não sei como é que você consegue ver tanta gente, porque eu ando assim, irmão, eu estou vendo aqui, estou vendo ali, estou vendo lá. Porque tudo aquilo que vem do alto, tudo aquilo que vem de Deus, me traz alegria. Tudo aquilo que o diabo oferece me leva para o chão, me leva a ser prostrado, me leva a andar prostrado. Lembra daquela mulher de Lucas capítulo 13? Se eu não me engano é capítulo 13. A Bíblia diz que Jesus chega numa sinagoga e tem uma mulher que anda encurvada. Aí Jesus virou para ela e disse assim: mulher, você está livre da tua enfermidade, você está livre. Aí diz que a mulher continuou andando encurvada, até o momento que Jesus chegou e tocou nela. Ela começou a andar olhando para o alto. Diga para o teu irmão assim: é do alto que vem o teu socorro. Então não troque a sua vinha em troco de uma horta. Diga: o seu socorro, ele vem do Senhor. Diga: apesar de você estar nessa terra, mas a sua mente e a sua visão tem que estar no céu. Fecha os teus olhos, por gentileza. Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, eu sei que entraram pessoas aqui hoje, Senhor, ó Espírito Santo, que estão debaixo de provações terríveis. Pessoas que estão vivendo pressões psicológicas, pessoas, meu Deus, que estão sendo oprimidas pelo aquele mesmo diabo que estava usando Jezabel. Pessoas, meu Pai, que estão vivendo situações adversas e dificílimas. Pessoas que entraram aqui nesta noite, pedindo: Deus, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. Sabe por quê, Senhor?
eu quero estar certo mediante a resposta que eu vou dar, eu quero estar certo mediante a posição que eu tomei. E Deus manda eu te dizer: a minha resposta é para você, porque enquanto houver pessoas com o espírito de Elias, Jezabel e Acabe não tem lugar. Enquanto houver profeta, o diabo não tem lugar. Enquanto houver profeta, Deus está liderando e reinando nesse lugar. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós nos levantamos como uma voz profética nesta noite. O diabo tem tentado trazer medo, espanto e pavor. Quantas pessoas, meu Senhor, já não estão sorrindo mais, já não conseguem sentir alegria e nem contentamento, porque estão debaixo de uma opressão, estão debaixo, Senhor, de uma opressão demoníaca, não sabe o que pensar, a mente está confusa. Mas em nome de Jesus Cristo, toda a opressão, todo demônio, todo vínculo das trevas que usou Jezabel, que usou Acabe para poder oprimir Nabote, que está tentando oprimir esse homem, esta mulher, eu ordeno hoje, em nome de Jesus Cristo, espírito maligno, opressão diabólica, demônio do inferno, pegue tudo que é seu, a tua opressão, a tua doença, o teu desânimo, o teu cansaço físico, espírito de medo, que está colocando medo na mente desse homem, na mente dessa mulher, eu te ordeno agora, demônio, em nome de Jesus Cristo, sai, pega tudo que é seu, em nome de Jesus Cristo, e sai. Abra seus olhos. Jezabel e Acabe estavam tentando trazer opressão sobre Nabote. Eu imagino esse homem, depois daquele dia, eu acredito que ele não estava conseguindo dormir mais, pensando o que vai acontecer. Ele pensando, o que vai ser da minha vida, o que vai ser da minha família. Mas pelo menos para você hoje aqui, o que Deus manda eu te dizer: enquanto a tua família, enquanto a tua vida, enquanto você estiver nas mãos de Deus, Deus vai estar te protegendo, Deus vai estar te guardando, Deus vai estar cuidando de você, Deus vai estar zelando pela tua vida. Eu libero uma palavra profética em nome de Jesus Cristo. Não se preocupe, querido, porque Deus cuida de você, Deus cuida da tua família, Deus cuida do teu lar, Deus cuida da tua empresa. Mas pastor, o que vai ser amanhã? O amanhã a Deus pertence. Amanhã Ele abre uma porta melhor, amanhã Ele te coloca numa posição melhor. Pastor, o que vai ser amanhã? Amanhã você vai acordar, o Espírito vai te levantar e Deus vai dizer: eu sou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo com a destra da minha justiça. Pastor, eu não sei como é que vai ser a minha vida, eis que eu te digo, o Senhor diz: não temas, não temas, crê somente. Ainda que Acabe, ainda que Jezabel se levante, entenda, existe um Deus, um Senhor que está te guardando, e Ele manda eu te dizer: 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido, porque Ele está guardando, Ele está guardando, Ele está guardando. Aleluia. Eremandu candaia sui andebacai, erevona sui anduiquenaia sai, arevanda souquenábia. Ele está nesse lugar, o Espírito está aqui, Ele está fluindo, Ele está fluindo. Na conda bonda sui na caia sou, Ele está aqui. Eremandu caia sui quenábia. Eremandui ando aço, enaia sai,
Aleluia. É como Romanos 8, versículo 30 vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo teu filho poupou, antes o entregou a morrer na cruz por todos nós, como também com ele não nos dará todas as coisas. Ele diz: eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem anjos, nem principados, nem presente, nem porvir, ele diz que não vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não separa. O que Deus uniu, o diabo não separa. Queridos, eu vejo o Espírito Santo tocando em corações aqui hoje. Pessoas que estavam sentindo medo, pavor. Pessoas que estavam sentindo medo. E o Espírito Santo me diz: eu estou tocando hoje. Eu estou tocando hoje. Eu estou tocando hoje. Ele está dizendo: guarde a vinha, vigie a vinha, fique de pé, fique firme, fique altaneiro, levante a tua cabeça. Ele está dizendo: eu sou contigo. Não temas o que o homem, não temas o que o diabo tenta se levantar, apenas acredite. Eu estou contigo, te fortalecendo, eu estou contigo, te sustentando. Esse medo vai sair, esse pavor vai sair, porque o Senhor está aqui. Aleluia, aleluia. De repente você pode estar dizendo: pastor, o senhor não sabe o que eu estou vivendo. Eu vou dizer: realmente eu não sei, mas o Deus que está me usando aqui, Ele sabe o que você está vivendo. Ele manda eu te dizer: enquanto tiver pessoas com o Espírito Santo, pessoas que vão com uma voz profética, como a voz de Elias, o diabo pode até se levantar, ele pode até ir na fronteira, irmão, mas passar ele não passa, porque existe um anjo ali, que quando você se levanta, quando você se posiciona, quando você se coloca firme naquilo que Deus colocou em teu coração, pode levantar o inferno, a capetada toda. Deus envia anjos, Deus envia até arcanjo, mas não entra, não possui. O filho não vai para as drogas, o menino não vai se perder, esse casamento não vai acabar. Enquanto o Senhor for dono dessa vinha, não vai existir, querido, um demônio aí atrapalhando. Fala para o teu irmão assim: não deixe a sua vinha se transformar em uma horta. Fala: lembre-se do que Jesus disse: aquele que permanecer até o fim receberá a coroa da vida. Aí fala para ele assim: eu não sei quanto a você, mas tem um sentimento em mim que me diz que o fim não está longe. Aí diga para ele assim: então, por favor, comece a ilustrar a sua coroa, porque o que Deus tem para você é muito maior, é muito melhor do que você imagina. Você pode se colocar de pé, por gentileza? Aleluia, aleluia. Eu quero saber nesta noite, quantos aqui têm o mesmo espírito que Elias teve? Levanta o braço. Quantos aqui têm o mesmo espírito de Elias?
Porque quem movia Elias era o Espírito Santo, amém? Então quem move a sua vida é quem? Quem move a sua vida é quem? Quem move a sua vida é quem? Então levante um dos teus braços, porque você é profeta hoje. O Espírito de Deus, o Espírito de profecia está aqui hoje. Eu não sei, querido, quem tem tentado se levantar contra a tua vida, mas eu quero convidar você a levantar um dos teus braços. E nós vamos usar hoje, nós vamos usar dessa autoridade de profecia, e nós vamos fazer cair por terra em nome de Jesus Cristo todo espírito de Jezabel, todo espírito demoníaco que tenta entrar na tua vinha, que tenta atrapalhar a tua vida. Hoje nós vamos profetizar como um exército de Deus, e eu creio que anjos do Senhor serão liberados para poder agir, para poder mudar, para poder guerrear ao nosso respeito aqui. Tem alguém que tem o mesmo espírito de Elias aí? Dá um glória a Deus. Eu acho que pode melhorar. Tem alguém que tem o mesmo espírito de Elias aí? Dá um glória a Deus. Eu acho que a gente pode melhorar. Tem alguém que tem o mesmo espírito de Elias aí? Dê um glória a Deus. Então você vai dizer assim: diabo, a minha vinha está protegida, e em nome de Jesus Cristo, nesta noite, você bate em retirada, porque maior é o que está comigo do que o que está com você. Então, se você crê nisso, com a tua mão levantada, vai profetizando aí, libera a palavra aí, libera uma palavra profética aí. De novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Declare isso, declare: Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Eu quero dizer algo para a tua alma aqui nesta noite, algo que eu tenho autorização do Senhor para dizer.
Jezabel e Acabe acharam que o que estava fazendo ia ficar escondido, mas Deus mandou Elias para poder confrontá-los e para que não ficasse escondido. Quando você lê esse texto, quando você lê toda a Bíblia, você nunca vai ver dizendo que a vinha foi de Acabe ou de Jezabel, mas sempre vai ouvir dizendo que a vinha sempre foi de Nabote. Sabe o que Deus quer te dizer nesta noite? Nada fica escondido aos meus olhos, nada fica escondido diante de mim. Ainda que alguns tentem enganar, ainda que alguns pensem que eu não estou vendo, Deus está dizendo: eu sempre levanto um Elias para poder confrontar o erro, para poder confrontar a mentira, para confrontar o pecado, porque Deus manda eu te dizer nesta noite: estão te caluniando, estão te apontando, estão dizendo coisas, mas Deus manda eu te dizer: eu vou trazer à tona, eu vou mostrar quem é e quem não é, eu vou mostrar, porque enquanto existir Elias, querido, o pecado não existe, o pecado não existe, o pecado não existe. Ainda tem profetas, ainda tem profetas e profetisas guiadas pelo Espírito Santo, e se tem aí, me dê um sinal em nome de Jesus. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? De quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra, qual é o som? Qual é o som? Esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. Esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. Esse é o som, lá do de dentro eu abro a porta, lá do de dentro eu abro a porta. Esse é o som, lá do de dentro eu abro a porta, lá do de dentro eu abro a porta. Oh, diga, pode entrar, a casa é sua e vem queimar tudo em mim. Pode entrar, a casa é sua e vem queimar. Diga, pode entrar, a casa é sua e vem queimar tudo em mim. Pode entrar, a casa é sua, noivo. Declara, igreja, esse é o som. Sinta ele bater na porta do seu coração. Esse é o som
que Deus está levantando uma geração diferente. Eu creio que Deus está levantando uma geração de sacerdote diferente. Uma geração que não negocia, uma geração que não vende, uma geração que não faz pacto, uma geração que vive de aliança com Deus, uma geração que profetiza em meio ao caos, profetiza em meio ao erro, dizendo: Deus fará justiça, Deus fará justiça, Deus fará justiça. Uma geração que não teme diante da dificuldade, mas que libera uma palavra e que diz: o meu Deus reina, o meu Deus reina, o meu Deus reina. E eu creio que esta geração está aqui hoje, e se você faz parte, dê um glória, dê um aleluia e adore a Ele. Mais perto do monte, mais perto da face, Ele está aqui. mais perto da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. É tudo sobre você. Eu vou subir a um monte que muitos desistiram. Até te encontrar. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Declare: então me tira o medo e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Suas igrejas, então me tira. Suba O Remandagá, Sui, Hanabagai. O Senhor está renovando pessoas aqui em nosso meio. Coisa linda. O Remandukai, Sui, Ronecambiokai, Sou. O Senhor está renovando pessoas aqui em nosso meio. Pessoas que disseram: Senhor, até quando? Raia, Anduikenábia. Senhor, até quando? Remocondeca, Sui, Ronagaia, Sou. Eremandu andaia, Sui, Kenábia. Erevanasso, Kenabiocaia, Sui, Kenaia, Sai.
E Deus está dizendo: eu estou no controle. E Deus está dizendo: eu estou no controle. Levante os teus braços aí e diga: Senhor, eu creio que esta palavra veio de encontro ao meu coração. E nesta noite, o mesmo Espírito que estava na vida de Elias está na minha. E eu creio, Senhor, em nome de Jesus, Jezabel e Acabe têm os dias contados, porque a partir de hoje eu creio que o fogo do teu Espírito há de revelar o que são e os que não são. E eu, em nome de Jesus Cristo, me coloco, Senhor, à tua disposição. Usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda